Meu pai ligou para minha mãe de Sete Além. Olá, Ana. Faz tempo que ouço os relatos de Sete Além e sempre lembro desse ocorrido. Eu era pequena, devia ter uns 10 ou 11 anos, e estava no carro com a minha mãe. Lá em casa, quem dirige é ela, e ela vive levando eu e meu pai para cima e para baixo. Bom, nessa época, o meu pai achou que estava com alguns problemas de saúde. Ele sempre foi muito hipocondríaco e vivia achando que estava com problemas no coração. A pressão dele era alta e isso preocupava muito ele. E, por consequência, preocupava minha mãe também. Um dia, minha mãe deixou meu pai na faculdade, que ele ia dar aula, ele é professor de matemática, e seguiu viagem comigo no carro. De repente, o celular dela tocou e ela parou o carro para atender. É bom lembrar que o meu pai chama minha mãe de Vida e vice-versa. Isso acontece até hoje. Do outro lado da linha, um homem com a voz muito parecida com a do meu pai atende ofegante. Vida! Ele grita, né? Ele gritou, Vida! Vida! E a ligação durou poucos minutos, mas minha mãe ficou desesperada, já achando que o meu pai estava tendo um treco, né? A pessoa estava muito ofegante, como se estivesse passando mal. E do nada a ligação caiu. Minha mãe ligou de volta para o meu pai desesperada. Ele atendeu normalmente, dizendo que não estava passando mal e nada havia acontecido. Até hoje eu acho essa história mega estranha. Minha mãe acredita muito no sobrenatural e diz que a gente atrai as coisas que pensa. E que isso poderia ser uma espécie de coisa ruim, querendo testá-la ou pregar uma peça nela. Já eu acredito que Sete Além é real por essas e outras histórias. Um beijo, amo seus vídeos, apesar de precisar assistir de dia, porque senão eu fico com medo. Um beijo para você, muito obrigada. Será que era ele de outra dimensão? Será que foi uma super coincidência e alguém que chamava... Porque não é tão incomum. Eu conheço algumas pessoas que se tratam assim por vida. E de repente, né, for assim. Ou... esqueci o que eu ia falar. Ai, o que eu ia falar? Gente, apareceu um grande branco na minha mente e eu não sei. Do telefone que ela recebeu. Eu queria saber, na verdade, se tinha alguma identificação de chamada, se realmente o número que ligou ali dava para ver se era o número dele mesmo que registrou ali. Enfim, né? Muito curioso isso. A maledite que habita em casa. É o primeiro de hoje. Então vamos lá. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana e espero que esteja bem. Não citarei nomes, mas se caso houver já estarão trocados. Eu vou relatar coisas do meu passado. Não há nada de muito sobrenatural, mas mesmo assim vale a pena. O relato será longo, mas não pude omitir muitas informações, por isso me desculpem desde já. Não, ele até que não é longo não, tá? Tudo começou em 2007, quando os meus pais se divorciaram. Eu tinha apenas 7 anos e a minha vida capotou. Eu nunca entendi o motivo da separação, pois éramos uma família muito unida. Meu pai sempre foi e é um homem fantástico, nunca deixou faltar nada e sempre foi muito carinhoso e, claro, a minha mãe também. Meus pais nunca brigavam e tudo sempre parecia bem. Então eu estranhei quando veio a notícia de que eu teria que morar com a minha mãe e deixar a casa em que eu nasci, além de me separar do meu pai. A partir de então, nós só nos veríamos a cada 15 dias. Mesmo com a separação, eu e meu pai continuávamos muito unidos e em 2008 ele começou a namorar a Carolina. Ana, ela era fantástica. Me tratava como filha, era super amiga da minha mãe e a família amava ela. Enfim, eu também a amava muito. Ela já tinha uma filha de 15 anos, mas queria se casar de novo e ter mais filhos.
O problema é que o meu pai nunca quis nada disso. Ele sempre bateu o pé falando que nunca se casaria novamente, muito menos teria outro filho. O relacionamento deles foi sucumbindo, pois o objetivo de vida dos dois era diferente, mas também porque houve dedo da Maledite nessa história. A Maledite era a secretária do meu pai, que é chefe de um setor de uma empresa. Ela vivia dando em cima dele e tentando algo a mais. Ele e a Carolina haviam dado um tempo no relacionamento e então ele resolveu chamar a Maledite para viajar com ele para Minas Gerais, na casa da minha tia. A Maledite, sem cerimônias, aceitou. Segundo a minha tia, ela disse para ela que não gostava da Maledite. Segundo a minha tia, ele disse para ela que não gostava da Maledite, que ele amava muito a Carolina e que a coisa era só uma amiga. Que a coisa era só uma amiga. Um dia, ele estava no banho e a Carolina ligou para ele e adivinha quem atendeu? Isso mesmo. Se você chutou a Maledite, acertou. Depois disso, eu nunca mais vi a Carolina. Ela terminou com ele e por razões óbvias, e era como se eu tivesse perdido uma mãe e uma irmã também, pois a filha dela era maravilhosa também. A Maledite conseguiu o que queria e ficou com meu pai, sempre calada e observadora. Logo, meu pai não saía mais de casa, não saía mais da casa dela e começou a mudar de comportamento. Quando ele me buscava para ficarmos juntos, muitas vezes ele me deixava com a minha avó para ficar na casa da Maledite por dias. A minha avó nunca foi com a cara dela. Ela sentia que tinha algo errado ali. Disse já ter visto algo ruim acompanhando a Maledite e falou na cara da cobrinha que não apoiava ela com meu pai. É claro que ela não gostou, né? E respondeu: "Eu gosto muito do seu filho e vou fazer de tudo para ficar com ele." Pois bem, um dia fomos almoçar com a família dela e todos falavam que ela tinha que engravidar e me perguntaram se eu queria um irmãozinho. Eu tinha 10 anos e não tinha travas na língua. Logo respondi que não. Mais tarde, naquele dia, meu pai estava no banho e nós duas ficamos sozinhas. Então ela virou para mim, apontou o dedo na minha cara e disse: "Não me interessa se você quer ou não um irmão. Eu vou ter um filho sim com o seu pai e você não tem nada a ver com isso." Ela sempre fazia isso. Me tratava mal quando meu pai não estava por perto. E quando eu contava para ele, ele me dizia que eu era igual à minha avó, que eu não queria vê-lo feliz. Logo ela se mudou para nossa casa, a que eu nasci. A primeira coisa que ela disse foi que faria o meu pai reformar tudo, porque não aceitaria morar em um lugar que lembrasse a minha mãe. E ele fez. Toda a minha história naquela casa foi pro lixo. Assim que eles se casaram, tudo piorou. Ela tratava minha avó muito mal, além de mim, é claro. Quando eu estava lá, ela batia portas na minha cara, não falava comigo, ficava o dia todo trancada no quarto. E quando eu estava com o meu pai, ela mandava mensagens para ele pedindo para ele ir pro quarto ficar com ela. Ela achava ruim quando ele gastava dinheiro comigo e sempre reclamava por ele pagar a minha escola, os meus cursos, etc. Eu e meu pai acabamos nos afastando completamente. Assim que ela se mudou, eu passei a ver vultos pela casa, eu vivia tendo pesadelos, escutava vozes e um dia em específico eu estava dormindo, era de madrugada, quando tive a sensação de estar sendo observada. Eu abri os olhos, semicerrando assim, com medo ainda de ser um espírito, mas era Maledite, era pior que um espírito, era Maledite. Ela estava em pé, parada, em frente à minha cama, me observando. Olha, até hoje eu não sei o que ela estava fazendo ali, mas a partir daí eu passei a trancar a porta do meu quarto. Depois de várias tentativas de engravidar, a Maledite descobriu que tinha um problema no útero e por isso não poderia ter filhos. Eu penso que foi Deus, ou o veneno dela mesmo que acabou voltando. Um dia ela revelou para minha tia que fez amarrações para ficar com o meu pai.
pois queria se casar com um homem rico. Eu não fiquei nem um pouco surpresa, afinal, meu pai estava cego. Ele se afastou da sua família inteira e da sua própria filha, além de se casar novamente e até topar ter outro filho, que não rolou, coisa que ele batia o pé que ele não queria. Um dia, ela veio me falar que conhecia o meu pai desde que ele era casado com a minha mãe, e eu fico pensando, será que tem dedo dela nisso também, na separação dos meus pais? Enfim, gente, há muitas coisas ruins que ela já fez e já disse, mas se eu contar tudo, o relato vai virar uma bíblia. A Maledite continua com o meu pai e depois que a minha mãe brigou feio com ela por ela me maltratar, ela deu uma segurada no veneno. Às vezes algumas coisas escapam, mas eu já sei lidar com isso melhor do que quando eu era pequena. Ana, beijos para você e para sua família linda. Amo vocês e não perco um vídeo. Muito obrigada, um beijo para você. Rapaz, que cada mulherzinha chata, né? Bom, vamos, olha, vai saber, Maledite já tava de zóio, já fez alguma coisa pro casal separar, só que aí não deu certo, ele acabou ficando com a outra moça, e ela fez alguma coisa para separar também, para catar o boy. Não sei se tem algo muito sobrenatural, mas tá aqui, ó, a Maledite que a minha prima se tornou. Olá, Ana, e olá, canal Assombrado. Primeiro venho falar que acompanho o canal há muitos anos e sou muito fã. Vocês são incríveis. Muito obrigada. Vamos então para o relato. Todos os nomes estão trocados e eu vou tentar resumir o máximo que eu conseguir. Eu nunca tinha me tocado que já tem uma Maledite na minha vida, e muito menos que era minha prima. Ao ouvir os relatos do canal, fui juntando as peças e percebi que já passei por isso também. Eu e Rebeca, nomes trocados, ok? Éramos grudadas desde a infância. Quando éramos criança, nossa amizade sempre foi tudo muito bem. Mandávamos cartinha uma para outra e se falávamos, mandávamos cartinhas uma para outra, nos falávamos por vídeo quase todos os dias, pois ela morava em outra cidade. Quando ela vinha para minha casa, era uma alegria só. Eu, que sempre odiava acordar cedo, era só receber a notícia que ela viria que eu já ficava de pé na hora. Nós crescemos assim, melhores amigas e confidentes, e tudo ia bem. Até chegarmos a uma certa idade. Eu sou 3 anos mais velha que ela. Então, quando eu tinha lá pelos 15 anos e ela 12, tudo começou. Apesar dessa diferença de idade, eu nunca me importei de andar com ela e com os amigos dela. Os amigos delas, que eram novos também, né? Nessa idade. 12 anos eu tava brincando, gente. Não tava saindo, não. Mas vamos lá. Eu gostava. Bom, por conta disso, peguei amizade com as amigas e com os amigos dela. E, sinceramente, eu gostava muito de todos. Guardem isso. Quando fiz 15 anos, já tinha uma liberdade a mais de sair, conhecer pessoas novas, e aí eu comecei a namorar. Até então, o meu namoro, ela aceitou tranquilamente, mas as amizades, ela odiava todas as minhas amizades. Mas no começo fingia que gostava. Até levava minhas amigas para casa dela, até ela achar um motivo para brigar com elas, fazendo com que eu, para defendê-la, brigasse com as minhas amigas também. Com isso, demorei anos para ter uma outra melhor amiga. O tempo ia passando e ela não conseguia manter amizade com ninguém. Lembra que eu comentei que eu conheci os amigos dela e gostei deles? Pois bem, cada semana ela arrumava confusão com um e fazia minha cabeça para acreditar que ela estava certa. Na época eu não me dava conta, eu acreditava nela. Mas hoje em dia percebo que não era bem do jeito que ela dizia. Durante todos esses anos em que eu não poderia pensar em arrumar uma amizade nova, só podia ter ela como amiga, pois ela dava um jeito de estragar, essa nova amizade,
Eu tinha alguns casinhos com meninos, porém, infelizmente, somente com meninos que me faziam sofrer muito. E vocês acreditam que ela apoiava e gostava de todos esses meninos que me faziam sofrer? Eu tive uma grande paixão, eu tive uma grande paixão e ele me traía. E ele me traía lavado, tipo, descaradamente, é isso? E ela sempre me convencia a voltar com ele. E que melhor amiga é essa, né, gente? Tá vendo que o cara tá ali me fazendo mal, me traindo descaradamente e ainda fala pra eu voltar com ele? Pois é, mas gravem bem isso, é bem importante. Indo mais pro final, fiz 17 anos e entrei pra faculdade. Esse é meu último ano de enfermagem. Então pensem, eu não tinha tempo para mais nada. Eu não conseguia mais ficar uma semana, 2 semanas na casa dela igual antes. Não dava, pois eu tinha os meus compromissos e ela simplesmente não aceitava. Ela falava que eu não tinha mais tempo para ela, que ela nunca mais ia me chamar para ir na casa dela e ela tinha um casal de sobrinhos gêmeos que eu amava. Até eles ela usava para fazer a minha cabeça, falando que eles choravam muito por mim e que nem iam mais me reconhecer se eu demorasse para ir lá. Eu acreditava que estava, sem querer, deixando ela de lado, mas na verdade eu só estava cuidando da minha vida. Nisso, nossa amizade foi só piorando. No final de 2018, comecei a namorar o Tiago, homem que hoje em dia sou noiva e irei me casar no final do ano. Desde o começo, ele me tratou como uma rainha, um namorado que eu nunca tive e com quem eu nunca sofri. Eu quis que ela o conhecesse, pois afinal ainda considerava ela como minha melhor amiga. Pois bem, ela viu ele umas 3 vezes. Nunca comentou nada a respeito e também não pegou amizade com ele. Mas tudo bem. Até que um belo dia fomos para a igreja e ele estava lá. Ele veio todo fofo me encontrar, como sempre me tratando super bem, até que ela teve um surto. Sim, gente, um surto. Ela chamou ele de tudo quanto é nome, de lixo. Disse que odiava ele, que nunca apoiou o nosso namoro. Um rapaz que toda a minha família gostava e que eu amava muito. Lembram que eu falei que todos os outros, inclusive um que só me traía, ela fazia minha cabeça para eu voltar com ele? Porque aquele que me fazia bem, ela não apoiava? Ela estava dormindo na minha casa esse dia e namorava com um menino aqui da minha cidade. E eu, na raiva, mandei ela embora para casa dela, mandei ela embora para casa dele, porque simplesmente eu não aguentava mais ficar com ela depois daquele acontecimento. Eu contei para minha mãe e ela disse que com certeza era inveja e era para eu ficar de olho aberto. E mãe nunca erra, né? Pedi perdão pro meu namorado e tudo seguiu bem. Não quis mais contato com ela. Nós brigamos por WhatsApp depois que ela foi embora e eu decidi que eu não queria mais saber da amizade dela. Sofri muito, Ana. Sofri a falta dela por anos. Sofri a falta dela por anos, mas simplesmente não queria mais viver aquilo. Muitas coisas aconteceram no meio disso. Eu nem contei aqui, pois o relato já está enorme. Ela já chegou até a me bater por motivos de eu dizer não para ela. Ela não aceitava que ninguém fizesse o que ela não aceitava que ninguém fizesse o que ela queria. Ela não aceitasse que não fizessem, acho que ela queria. Então ela batia ou manipulava todos ao seu redor para conseguir o que queria e sempre dava certo. Depois disso, parece que a minha vida seguiu sem peso, seguiu em paz. Eu consegui recuperar algumas amizades que na época eu tinha brigado por conta dela e hoje em dia ela me pediu perdão. Mas para eu conseguir seguir a minha vida sem ela e sem sofrer, eu já tinha perdoado ela sozinha. Não quero mais ter vínculo com ela. Minha mãe também não aceita, e meu noivo muito menos. Eu era a única amiga dela na época.
Mas hoje em dia espero que ela tenha grandes amigas e que ela tenha mudado, né? Peço desculpas pelo relato enorme, tentei resumir ao máximo. Obrigada, Ana, um beijo a todos. Um beijo para você, muito obrigada. E infelizmente a gente vê isso muito. A gente vê isso, assim, tem muito isso em comportamento de criança, né? É meio que comum na infância ter aquele ciúminho da outra amiga. Ah, você não é minha amiga? Por que você tá com ela? Sabe, essas coisas. Ah, você ficou brincando com ela hoje, então você não é minha amiga. Você é minha... Sabe, mas isso é coisa. Mas se isso perdura, isso continua para adolescência, para a vida adulta, e o negócio começa a ter uma manipulação ali, uma outra querendo mandar. Porque assim, esses abusos não vêm só de namorado, namorada, vem de amizades também. Tem amizades tóxicas, amizades que te amarram, te deixam. Você gosta da pessoa, sabe? Mas ela te tira a liberdade ou te manipula, quer que você, sabe? Isso não é legal, né? Bom, no caso, essa maledite aqui não teve nada de sobrenatural, mas nós sabemos que os casos de maledite não acontecem só no sobrenatural, né? Tem ali o que até entidades já disseram aqui. Muito pior do que, pior do que um trabalho feito é um olho mau, é uma inveja direcionada, sabe? Isso pode ser pior. Vamos lá então para mais um relato que é este daqui: Atividades Paranormais. Oi, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 26 anos e gostaria de contar o meu relato. Alguns acontecimentos paranormais que já ocorreram comigo. Desde já peço a todos para deixar uma curtida no canal e se inscrever. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Quando eu tinha 6 anos de idade, presenciei alguns fatos aterrorizantes que aconteceram na casa onde eu residia com os meus pais e com os meus irmãos. Essa casa em que moramos foi construída atrás do terreno da casa dos meus avós. Nós íamos para uma igreja evangélica que nossa mãe nos forçava a ir. E nessa igreja, aos domingos, era realizado um culto para jovens. Para falar a verdade, eu não me sentia bem no ambiente. Eu acho que porque eu nunca fui muito religiosa e até hoje eu não me identifiquei com nenhuma religião. Mas sempre acreditei em um pouco de tudo e aprendi a respeitar e buscar conhecimento nas demais religiões. Frequentei a igreja até os 12 anos de idade junto com meu irmão e 2 primas. Bom, tudo se iniciou no ano de 2003, quando tinha de 6 para 7 anos, e comecei a presenciar vultos e vozes. Eu sentia muito medo. Apesar de ter sido criada na igreja, o máximo que eu sabia era orar um Pai Nosso. Nesse mesmo ano, o meu tio foi diagnosticado com câncer e travou uma longa batalha contra a doença, mas veio a falecer no mês de julho de 2004. O meu avô, pai desse meu tio, que faleceu de câncer. O meu avô, pai desse meu tio que faleceu, disse que morreria da mesma doença que o filho no dia de seu aniversário. Como assim? E no mesmo horário em que nasceu. Ele dizia isso? Passaram-se 2 meses e o meu avô foi diagnosticado com um tumor na próstata, que já estava bem avançado. Lembro como se fosse hoje, quando ele chegou em casa do hospital totalmente magro e irreconhecível, pois havia passado um tempo internado. A doença já havia tomado todo o seu corpo e os médicos apenas deram alta só para ele morrer em casa, pois não havia mais nada a ser feito. Antes de falecer, ele previu tudo o que ia acontecer na família. Ele disse coisas boas ao meu respeito e que eu me formaria num curso de direito, pois seria advogada. Não levei muito a sério e só me recordei desse dia quando ganhei a bolsa para o curso. Ele disse também que o meu irmão mais velho se envolveria com coisas erradas e com pessoas ruins, que a minha irmã do meio daria muito trabalho à minha mãe, e pediu para eu ter cuidado com a minha ambição. Pois bem,
Eis que no dia 23 de fevereiro de 2005, o telefone tocou às 13h40 da manhã. Foi o horário e data que o meu avô disse que faleceria. Um vento forte e gelado, com cheiro de dama da noite, bateu na porta do quarto e escutei um copo quebrando lá na pia da cozinha. O telefone tocou, fui atender e o telefone ficou mudo. A única pessoa acordada na casa era eu, e eu senti um arrepio imenso tomar conta do meu corpo. Meu avô havia falecido. No mesmo dia, à noite, ocorreu o velório e na manhã seguinte o enterro. A minha avó ficou devastada, pois tinha acabado de perder o filho há pouco tempo e de maneira tão sorrateira meu avô também se foi. Os meses seguiam tristes e nublados. Comecei a sentir uma presença ruim na casa. As minhas duas irmãs começaram também a ver a mesma coisa que eu via. Era um demônio que parava na escada da nossa casa, que dava direto para o quarto onde dormíamos. Essa coisa usava uma capa grande, preta, e tinha chifres gigantes. No começo, esse ser de outro mundo não chegava perto de nós. Ficava parado a madrugada inteira nos observando. Com o tempo, começamos a acordar enroladas na coberta, como múmias. Às vezes, sentia que a coisa me pegava e arrastava, e quando acordava, estava no chão, do lado da cama, toda enrolada de uma forma que não tinha como eu ou alguma de minhas irmãs fazer isso, sabe? Por vezes acordava com marcas de garras, de unhas nas costas e nas pernas, e contávamos à minha mãe, mas ela não acreditava, ou pelo menos fingia não acreditar. As minhas irmãs, com o tempo, pararam de ver, mas eu não. Pelo contrário, passei a ver gente morta e escutar barulhos de correntes pela casa se arrastando e alguém me pedindo ajuda. Só deixei de ver tal coisa aos 12 anos. Mas continuava a ver pés necrosados em cima do guarda-roupas da minha mãe e sentia a energia ruim das pessoas. Nessa época, as únicas pessoas unidas dentro da minha casa eram eu e minhas duas irmãs, mais novas que eu. A desunião e as brigas reinavam em casa entre a minha mãe e o meu pai, por conta do meu irmão, que nessa época começou a se envolver com drogas e com pessoas de barra pesada. O meu irmão ficou agressivo e odiava tudo e todos. Começamos a passar dificuldades, não tínhamos o que comer e às vezes só tínhamos pão seco, duro, porque o vizinho nos dava, com pena, porque via o que estávamos passando. Esse era o nosso único café, almoço e jantar, um pão por dia. As coisas só pioravam e eu via cada vez mais essas coisas e não tinha um apoio psicológico de alguém. Minha mãe disse que foi trabalho feito, pois tinha encontrado um anel de caveira com velas e um bilhete na laje da nossa casa e que havia sido a vizinha que nos detestava porque éramos da igreja. Com o tempo, as coisas começaram a tomar um rumo melhor. O meu pai conseguiu arrumar um emprego e a minha mãe também. O meu irmão seguiu o caminho correto e hoje é casado e tem 2 filhos. Ana, hoje em dia sou uma pessoa realizada profissionalmente e na vida pessoal também, mas nunca deixei de ver e ouvir alguém me ajudando e pedindo ajuda. Já pensei em ir em algum centro espírita, mas eu tenho medo que o mundo espiritual se abra ainda mais para mim. E hoje, enquanto lavava a louça e escutava um dos seus relatos aí no seu canal, a lâmpada da cozinha simplesmente apagou. Aí eu fui verificar se o disjuntor havia caído, mas percebi que a lâmpada havia queimado. Até aí tudo bem, pois é algo normal, né? Continuei fazendo as minhas tarefas e eis que o interruptor da luz acende e apaga por 3 vezes, como se alguém tivesse ido lá com o dedinho e apertado. E não, eu não estou ficando doida, pois o meu cachorro começou a latir e na mesma hora eu senti uma dormência no corpo e uma presença muito pesada. Escutei alguém esmurrar a porta de casa. Abri no mesmo instante e não tinha ninguém. Recitei o Salmo 91 em voz alta, clamei a Deus e vi uma criança bem séria com uma roupa preta passar de forma bem rápida na minha garagem e desaparecer, como se fosse fumaça.
Por enquanto, até agora, as coisas estão normais. Ana, decidi escrever esse relato devido ao que me aconteceu hoje. Espero que tenha gostado e pretendo escrever outras histórias para o canal com mais calma. Desde já peço desculpas pelos erros, pois precisei escrever rápido. Beijos aos assombrados e obrigada. Cordialmente, Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Quanta coisa, gente, né? Quanta coisa aí que aconteceu. Só vendo se tá tudo certo. Atividades paranormais, mesmo em casa, hein? Já presenciaram isso? Muitas coisas acontecendo. Bom, ela tem uma certa sensibilidade, ela tem medo de. Mas eu não sei se você procurar uma ajuda, dependendo, sei lá, num centro espírita, você vai piorar essa situação, você vai abrir mais ainda o canal. Eu acho que se tá ali ou não tá. Você vai entender, aprender a lidar com isso. Eu acho que só tem a ganhar, eu acho, não sei. Cadê? Boneca de porcelana é o relato de agora. Olá, eu assisti o seu vídeo sobre a boneca de porcelana que tinha a expressão triste em uma loja e uma moça comprou e a boneca mudou a expressão. Eu lembro desse relato. Então, em 2020, eu vim morar na Alemanha e também sempre fui apaixonada por boneca de porcelana. Um dia eu fiquei pesquisando no Marketplace uma boneca para eu comprar, usada mesmo. Eu vi o anúncio de uma linda boneca de porcelana camponesa e no anúncio dizia grátis. Claro que eu enlouqueci e rapidamente entrei em contato com a pessoa que estava doando. Ele me disse que ele havia se mudado para essa casa onde ele mora hoje e quando mudou, essa boneca já estava na casa. Era da antiga dona do imóvel. Já que ela não levou, ele resolveu doar na internet. Ele me disse que ela estava em perfeito estado e que apenas as roupas estavam um pouquinho sujas e empoeiradas. Então eu disse a ele que ficaria com ela e pagaria o frete para ele me enviar. E ele adorou a ideia. Transferi para ele o dinheiro do frete no mesmo dia e ele imediatamente levou a boneca aos Correios. DHL aqui na Alemanha. Em 3 dias ela chegou na minha casa. Abri a caixa e logo tirei as roupas dela para lavar. Ela estava linda e cheirosa após um belo banho de álcool. Vesti sua roupinha e a deixei na minha sala. Minha filha, logo que a boneca chegou, não gostou dela. Ficou com medo. Eu achava que era bobagem, mas ela continuou na sala por 2 meses. Foi quando eu percebi que eu parecia estar sendo observada. Comecei a ter muita insônia e ouvia passos e estalos na casa. Então resolvi retirar a boneca da sala. E hoje ela fica no meu porão, dentro de uma mala. Eu estou pensando seriamente em doar essa boneca também. A sensação quando eu estou perto dela é horrível. Eu quero me livrar dela, mas quando eu penso nisso, parece que algo me diz para eu não jogá-la fora. Que estranho. Obrigada pela atenção. Um beijo para você, obrigada. Talvez seja a mesma sensação do antigo dono. Não jogar fora, mas repassar, né? Doar, que é o que ele fez. Ele podia ter também falar, sei lá, era da dona jogar fora, mas ele botou lá para alguém levar, doando, que é mais fácil do que vender, né? E aí você começou também a ter essa sensação de também não jogar, mas se livrar, ou seja, passar para frente para outra pessoa. Então, será que o que tá nessa boneca, ou sei lá, o que quer chegar em algum lugar específico, passando de mão em mão? Será? Lembra da história da imagem de Santo Antônio? Naquele sebo não, naquele
antiquário, que só aquela imagem só caía, quebrava as outras quando eles colocavam ela lá na frente. Aí deixaram ela lá no fundo, ela ficava quietinha, ou seja, escondida, até que a pessoa certa viesse para levar ela, que era a filha da dona da estátua. Que ele queria, tipo, voltar para a família, a estátua de Santo Antônio. Uma coisa assim. Então, será que essa boneca tá mais ou menos nesse sentido? Ela quer rodar de mão em mão até chegar numa pessoa específica? Quem será? Você não conseguiu conversar? Não consegue conversar com o último rapaz que doou ela para você, para saber se ele tinha alguma sensação parecida? Interessante, né? Interessante. Que é esta história aqui. Tá, tem 2 títulos. Um anjo me salvou, mas aí a hora que a gente entra aqui, tem outro título, que é o espírito ou anjo que me libertou do meu ex-marido maledito. Mas acredito que o foco aqui não é no maledito, tá? É mesmo no livramento, talvez, esse anjo, esse espírito que libertou ela desse marido abusivo, talvez. Vamos ver. Olá, Ana, o relato não terá nomes. Obrigada. Eu tive um primeiro casamento que hoje entendo que foi extremamente abusivo, psicologicamente e financeiramente. Isso é necessário ser dito para que o relato faça sentido. Eu trabalho desde os 13 anos e sempre fui independente e era feliz assim. Casei muito nova, aos 18 anos, acreditando que aquele homem seria o meu eterno namorado, meu amigo e meu marido. Eu estava enganada. Após 2 anos e meio de casamento, o que era para ser lindo e feliz se tornou algo triste e sufocante. Todo o meu salário era entregue nas mãos dele, com a informação de que ele saberia cuidar melhor das finanças. E aos poucos ele foi me proibindo de ter as minhas amigas, de sair sozinha, de ir na casa da minha irmã e até para ver a minha mãe. Eu só poderia ir se ele me levasse e fosse comigo. Eu já não era mais aquela menina alegre, eu só chorava. Eu trabalhava, ia onde ele queria, como ele queria. Parei de estudar, era da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Em uma das noites, acreditei que estava sonhando, que um menino de caixinhos nos cabelos e olhos claros me olhava da porta do banheiro próximo ao pé da cama. O meu marido me acordou bravo e gritando falou que eu fazia sentada no pé da cama, falando sem parar, que eu era louca e era para eu voltar a dormir. Então eu me dei conta que eu estava de fato acordada, mas o respeitei e voltei a dormir. Na noite seguinte, voltei a ver o menino no pé da cama e dessa vez tinha certeza de estar acordada, porque a luz do banheiro estava acesa, pois o meu marido ficou com medo do escuro. Ele ficou com medo do escuro? Pois meu marido ficou com medo do escuro. Mais uma vez ele quis me acordar, mas eu assegurei de que eu já estava acordada e perguntei a ele se ele não via o menino aos pés da cama. Ele disse que mais uma vez eu estava louca e que não tinha nada ali, mas o menino sorriu e continuou ali. E eu também continuei a conversa agradável que eu tinha com ele. Ele não falava, ele apenas acenava, mas era super fácil entender tudo o que ele queria dizer. Na manhã seguinte, meu marido alegou que eu precisava de médico, pois por 2 noites estava vendo espíritos. Eu disse que aquilo não era algo ruim e que por hora era a única pessoa ou ser que eu tinha para conversar. As noites foram passando e eu esperava ansiosa pela noite e pelo sono, onde eu veria aquele lindo menino que tão bem me fazia.
Porém agora, eu pegara o cobertor. Porém agora eu peguei o cobertor e ia para a sala. Eu pegava o cobertor e ia para a sala para não acordar o meu marido. E o menino me acompanhava. Ele me trazia paz. Com seu sorriso, ele me acalmava e foi me dando força para viver os dias. Aos poucos, ele foi restaurando a minha vida e eu fui voltando a ser quem eu era, sorridente, alegre. Eu ia escondida ver a minha mãe, a minha irmã e as minhas amigas. Comecei a fazer tratamento psicológico e fui despertando para a vida. Com a ajuda do menino, eu tive coragem para pedir o divórcio ao meu marido. Para ele foi uma surpresa e um choque. Gritou que sem ele eu não seria nada, que eu morreria de fome e eu não teria futuro. Ele fez da minha vida um inferno. Realmente me deixou sem nada. Ele ficou com tudo o que tínhamos. Mas não me tirou o menino, que me assegurava que tudo ia dar certo. Após uns 3 meses, esse menino foi ficando distante. Já não me visitava mais todas as noites, como se ele soubesse que agora eu estava segura. O menino dos caixinhos me acompanhou de volta para a casa da minha mãe. Me ajudou a voltar a estudar, a fazer faculdade, tirar a CNH e, principalmente, me ajudou a voltar a me amar. Hoje ele aparece em sonho muito raramente, mas é como se ele me dissesse: estou aqui. Já se passaram 12 anos desde que tudo isso aconteceu, mas o rosto daquele menino é vivo na minha memória. Hoje eu sou casada novamente com um príncipe. Sou mãe de 2 lindas crianças e sou muito realizada. Aquele menino me salvou, me cuidou e sei que sempre está comigo. Não sei se era um anjo, um espírito, mas ele me ajudou, abriu os meus olhos e sinto sempre alguém me guardando e me cuidando. Ana, acredito ter um olhar mais fino e sensível ao sobrenatural e já vi várias manifestações e tenho mais relatos que mandarei em breve. Obrigada por ler o meu relato e um abraço a todos os assombrados. Agora é só para mim dar licença. Muito obrigada, um beijo para você. Olha só que legal, olha como veio o livramento para ela, né? Um menino, ele não falava, ele só acenava, isso, mas só a presença dele ali ia dando forças para ela. E ela o que conversava com ele, ela falava, desabafava, sei lá, com esse espírito, esse anjo, um menino. Talvez ele seja realmente alguma coisa dela, tipo um anjo, um mentor, alguma coisa assim, né? Que ainda tá ali, mas quando ela precisou, ele estava mais presente ali mesmo, né? Que legal, olha que interessante. Muito interessante. Deixa eu dar mais... Tá. Teria sido o espírito do pai que veio ajudar? Vamos ver. Olá, eu sou casada e esse relato é também de 2017. Sou casada e o pai do meu marido já faleceu há algum tempo. Esse relato quem contou foi a mãe do meu marido. Um pouco depois do pai dele ter falecido, a minha sogra disse que chegou o momento em que o dinheiro estava acabando e a pensão do pai do meu marido não havia saído ainda. Num belo dia, parecia tudo como de costume, tudo normal, até uma prateleira que era parafusada na parede tombar para o lado, do nada, e quase cair em cima da irmã do meu marido. Mas nesse momento, o tio do meu marido, vamos chamar o marido dela de João, o tio do João viu que a prateleira iria cair na irmã dele, né, do João, e logo correu e segurou para que não machucasse a menina.
Depois dessa prateleira quase cair, eles perceberam que em cima dela havia escondido uma quantia de dinheiro, que era uma economia que o pai do João fazia sem ninguém saber quando ainda era vivo. Depois que a mãe do João encontrou esse dinheiro, deu para eles se manterem até sair a pensão do pai dele. Eles acreditam que possa ter sido o espírito do pai que fez de alguma forma com que essa prateleira saísse do lugar, para justamente mostrar onde ele guardava essa economia que até então ninguém sabia, e assim suprir as necessidades do momento em que eles passavam. E também, alguns dias antes, a irmã do João, na verdade a tia do João, irmã do pai dele, contou que tinha sonhado com ele e que no sonho eles estavam num jardim onde havia vários tesouros espalhados pelo chão. E ela disse que ele pegava esses tesouros e entregava na mão dela. Esse último relato foi apenas um bônus para refletirmos se houve alguma relação entre os dois, tipo o sonho da tia e a prateleira lá ter encontrado dinheiro, né? Porque ele pegava o tesouro e entregava para ela. Talvez ele quisesse dizer que tinha um dinheiro ali para eles usarem, né? Ele estava entregando aquele dinheiro para eles usarem. Ok, um beijo para você, muito obrigada mesmo, um tempão depois, né? Vai. Oi. Ah, tá aqui, mas daqui a pouco eu vou usar ele. Não, tudo bem, não precisa, deixa eu só conectar aqui. Tá aqui. Beijo. Te amo, tchau. Olha essa, atendendo. Matheus ligando pra mim, eu falei, tá procurando o celular. Tá aqui. Ok, então. Sim, muito interessante essas histórias também, de quando eles querem avisar, né, que de alguma coisa. Tó. Vai fazer rasquinhos. Ah, tá bom. Peraí. Opa. Bom. Vou ver esse daqui, ó. Ser sombrio em roça. Olá, assombrado.com.br. Conheci o canal de vocês há poucos dias e decidi contar o que eu e mais 2 pessoas vimos. Meu nome é Fulano, tenho 26 anos e há 11 anos atrás, eu tinha 15 anos de idade, cheguei da escola e fui assistir TV. E meu pai me chamou para fazer uma mudança para uma senhora e eu decidi ajudar. Foi eu e um colega meu, um senhor, meu pai e meu irmão, mais o motorista. E a senhora foi em um carro. Era em um povoado de Minas Gerais, chamado Tal. E na cidade onde eu moro... Não, era um povoado lá de onde eu moro. Na hora que chegamos no local, descarregamos a mudança e descansamos um pouco. E depois nos despedimos dessa senhora e fomos embora. Como o caminhão era baú, foi o meu pai e o meu irmão junto com o motorista e eu e meu colega e o senhor dentro no baú do caminhão. Isso, eu e meu colega e o senhor fomos no baú. O motorista deixou a porta lateral aberta para não ficar abafado e escuro para nós que estávamos dentro do baú. E aí eu e meu colega e o senhor ficávamos olhando as roças ali, passando, né, por aquela abertura no baú do caminhão. Ficávamos olhando as roças, a paisagem, quando quase no meio do caminho avistamos algo muito estranho. Um ser, ou sei lá o quê, um espectro, um espírito preto. Não era uma sombra preta, era um espectro,
do tamanho de uma pessoa que estava correndo ou flutuando, deixando tipo um rastro de fumaça preta. Isso foi durante tipo uns 10 metros de distância da lateral do caminhão. Ele estava a uns 10 metros de distância. Todos nós que estávamos no baú ficamos olhando um para o outro sem entender o que era aquilo. Porque nós três ali atrás vimos essa coisa estranha e saímos perguntando um para o outro o que era aquilo e ninguém entendia. Isso era durante o dia, tá? Era umas 2 horas da tarde, não era de noite, não. E eu era bem cético quanto a esse tipo de coisa, pois não foi um delírio ou uma pareidolia, foi surreal. Na hora não ficamos com medo, porque era de dia, né? Mas à noite eu fiquei pensando o que seria isso. Eu vejo muitos cientistas falando, tentando explicar, mas seria improvável se eles vissem algo assim. Por isso, não há evidências para eles, né? Eu queria entender esse fenômeno, mas esqueci com o tempo. E é só isso mesmo. Eu queria entender esse fenômeno, mas esqueci com o tempo. Esqueceu da história, é isso? É só isso mesmo, fico grato por contar isso em seu canal. Tem um outro avistamento também, mas de um objeto redondo e metálico no céu. Mas uma outra hora eu conto. Aí ele até colocou uma imagem que ele achou no Google do ser que ele viu, que é como se fosse quase um dementador, sabe? Assim, não dá para ver rosto, é tudo escuro. Como se fosse com uma capa em tudo, assim, ó, sabe? Na cabeça, no corpo. Um negócio tipo dementador, assim, os dementadores, sabe? Nossa, os 3 viram. E era de dia, eu já achando que era de noite. Não, de dia mesmo, o negócio lá. E ele seguiu o caminhão, então. Porque o caminhão estava em movimento e deu para ver ele, assim. Então, por um certo tempo, ele seguiu o caminhão ali do lado. Como surgiu e desapareceu, em quanto tempo? Fico curiosa. Deixa eu ver se eu acho mais um. O Casarão e a Velha da Sacola. Fiquei curiosa com esse título. Vamos lá. Oi, Ana, é a fulana de novo. Estou muito empolgada em lhe contar este relato. Já contei 2 que foram lidos por você e cada vez que sai algum relato meu eu mostro para todo mundo da casa, que ficam empolgadíssimos. Foi numa dessas que estava mostrando para o meu pai e ele curtiu muito e me autorizou a contar esse relato aqui, que eu acho muito bom. Eu acredito 100% na veracidade desse relato, porque apesar do meu pai ser um homem muito forte e nada o abala, cada vez que ele conta esse relato, seus pelinhos se arrepiam. E como ele é um Tony Ramos da vida, ele fica meio evidente quando ele está arrepiado. Para facilitar a leitura, eu vou relatar em primeira pessoa, tá? Os nomes eu vou trocar. Então, a partir de agora, quem conta o relato é o meu pai. Então, bora lá, o pai dela contando agora. Meu nome é... Os nomes já estão trocados, ela falou. Ok, meu nome é Antônio, tenho 49 anos. Na época do relato, eu tinha apenas 8 anos, quando fui morar com a minha tia. Eram tempos muito difíceis. Eles haviam invadido o casarão. Quando cheguei lá, já havia muitas pessoas morando naquela casa. Eram minhas primas, meus tios e mais uns conhecidos. Tinha também, um rapaz chamado Pedro, que era parente dessa conhecida e ficou parando por lá também. Ele já era um homem, tinha lá seus 30 anos. Tem um rabo aqui, tá, gente? A Marrizinha. Antes de tudo, preciso falar que a casa era muito grande. Era um verdadeiro casarão. Quando cheguei lá,
já havia... Eu voltando aqui. Era um verdadeiro casarão. Quando o povo foi morar lá, já havia alguns móveis dos antigos moradores. Eu até hoje não faço ideia quem morou lá antes da gente. Só sei que algo de muito errado habitava aquelas terras. Epa. Minha tia tinha uma bebê de menos de 9 meses, que acabou falecendo após vomitar uma bola enorme de cabelos. Também teve o finado Pedro, que adoeceu na casa. Foi assim, havia vários quartos e certa noite apareceu por lá uma coruja. Ela pousava nas janelas dos quartos e ria muito como um ser humano, em todas as janelas. Foi quando ela pousou na janela do quarto do Pedro e começou a chorar. E ela chorava igualzinho uma criança. Após isso, o pobre homem começou a mancar de uma perna. Logo na manhã seguinte, após isso, o pobre homem começou a mancar de uma perna logo na manhã seguinte. E depois disso, ele só fez piorar. Até que faleceu por conta disso que deu nas suas pernas. Não, eu não tenho ideia de que tipo de doença ele teve, e nem os médicos sabiam. Mas o fato que me arrepio só de lembrar aconteceu antes disso, porque eu lembro que o finado Pedro estava presente. Foi assim. Na casa não havia luz elétrica, muito menos água encanada. Então tomávamos banho numa pinguela, que ficava na frente da casa. Era tipo um corredor de água com uma tábua por onde a gente passava por cima. Após a pinguela, havia um descampado muito grande, muitos metros de terra sem árvores em volta. Então, primeiro iam as mulheres se lavar e depois iam os homens. Estava eu, meu tio, o Pedro e o Carlos, marido dessa fulana que também morava lá. Foi quando olhamos para a banda da casa, para o lado da casa, e de lá dos fundos vinha saindo uma velhinha. Nós nos entreolhamos e algum deles perguntou: "Uai, de onde saiu essa velha?" Assombrados, a casa era no meio do nada. Para chegar até lá, ainda mais a pé, era muito longe de qualquer coisa. E ela era bem velhinha, meio corcunda, cabelinhos brancos, usava um gorro de lã na cabeça e carregava uma baita de uma sacola que parecia muito pesada. Então aquela senhora começou a se aproximar de nós e quando chegou perto falou: "Alguém pode me ajudar a atravessar para o outro lado?" Foi quando Carlos se prontificou e disse: "Claro, eu vou ajudar a senhora." Pegou a sacola e a senhora atravessou a pinguela. Alcançou a sacola para a senhora e se virou para voltar. Aí ele voltou, né? Deu a sacola para a senhora e se virou para voltar. Foram assim segundos que ele se virou e meu tio já o questionou: "Cadê a véia?" "Gente, a véia sumiu." Não poderia ter ido para outro lugar. Pois, como eu falei, após a pinguela havia uma clareira, um descampado imenso, e foram segundos até ela sumir. Não preciso nem dizer que depois disso viramos em perna correndo. Todo mundo saiu correndo. Bom, Ana, aqui é a fulana de novo. Fico muito intrigada com esse relato do meu pai. Ele tem muitos outros, então qualquer hora eu peço para ele me contar e escrevo para vocês. Perdão pelos erros e se ficou muito grande, gostaria de saber a sua opinião e dos assombrados sobre o que acontecia naquela casa e naquela região. Por que a casa foi abandonada? Por que deixaram a casa e os móveis tudo para trás? Desde já, grata por ter contado. Um beijo para você, muito obrigada. Então, por que será que foi deixado tudo para trás? Porque coisas muito estranhas aconteciam lá, que não foi só essa senhora. Vai saber, né? O que aconteceu nesse terreno, nesse local. Só sabendo da história do lugar. E ainda mais não tinha nem vizinho por perto para alguém contar, falar: nesse lugar morou tal pessoa, né? Para dar uma pesquisada aí, o que teria ocorrido ali, mas... a criança de 9 meses...
ela faleceu após vomitar uma bola enorme de cabelo? Gente, tem coisa aí, sei lá. E aí bom, não sei, mas parece que tem coisa nesse casarão abandonado aí, tem, né? Ou tinha, né? Não sei se ainda tá lá. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.